Olá, o programa Ateliê de Negócios começa agora aqui no canal Empreender. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. E hoje a gente conversa com um especialista em economia criativa, que também é professor, o Alexandre Killing, que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes dessa nossa conversa com ele, vamos conhecer o empreendimento Ateliê da Fer, que oferece aí um trabalho personalizado para cada cliente. São caixas organizadas, criativas para várias finalidades, como joias, maquiagem, remédios, documentos. Vamos ver? Meu nome completo é Fernanda Santos, né? Eu tenho 39 anos. Profissão, eu costumo sempre falar que eu sou artesã por paixão, né? E de formação eu sou professora, né, licenciada em Geografia. Meu interesse em trabalhos manuais surgiu inicialmente pelo fato de eu ter o primeiro contato, né? Que foi quando eu conheci o tipo de trabalho que eu faço hoje. Eu passava, na verdade, por um momento difícil emocionalmente e resolvi me desafiar, fazer o artesanato e encontrei ali uma cura, né, para as minhas emoções. Desde então, ele passou a fazer parte da minha vida como um hobby. Eu fazia para mim, eu me presenteava e eu presenteava as pessoas que eu amava. E aí ele não saiu mais da minha vida. As caixas organizadoras é uma paixão, né? É algo que me ajudava. Quando eu comecei a fazer para mim, como eu falei inicialmente, e presentear as pessoas, como era uma arte e ao mesmo tempo funcional, decorativa, me ajudava a me organizar, eu acreditava que poderia ajudar outras pessoas a se organizar. Não ser simplesmente uma arte pela arte, mas uma arte funcional e que pudesse ajudar as pessoas a se organizar, a ganhar tempo na vida delas, porque eu sempre busquei muito essa organização, né? A organização, ela ajuda a nossa vida a caminhar, a nossa vida a andar, a gente ser produtivo. Numa vida corrida, desenfreada que a gente vive, nada melhor do que ser organizado para evoluir, para crescer. Então eu achava que poderia ajudar, acho e ajuda as pessoas a se organizarem também. Eu aprendi inicialmente com a minha professora, né, que mora próximo da minha casa. Ela tem uma loja e aí quando eu me deparei com aquele tipo de arte que até então eu não conhecia, isso em 2017, ela me convidou a fazer a minha própria arte, a minha própria caixa organizadora. E aí eu aceitei esse desafio. Então ela me ensinou os primeiros passos, né? Eu não tinha criatividade nenhuma, confesso. Ela me emprestou a sua criatividade, mas eu não parei, né? Eu fui me desafiando, buscando referências, buscando inspiração. Depois eu fiz alguns cursos gratuitos, né, na internet, porque a internet ela é vasta, né? Depois que eu resolvi trabalhar profissionalmente, eu resolvi investir para poder melhorar, me capacitar ainda mais. Eu sou muito também autodidata, eu pesquiso muito para desenvolver aquela habilidade que eu tenho a dificuldade. Então, às vezes eu só vejo algo e eu já fico imaginando como desenvolver aquela criação. E aí eu já eu testo materiais, técnicas para chegar mais próximo daquilo que eu queira criar. Diferencial do meu produto para os demais é a energia que eu coloco neles, a exclusividade, a essência, o amor, a história, né? Porque os meus produtos, eles contam histórias, contam a história das pessoas e contam a minha história também, porque eu sou a que crio, não tem como desvincular isso, né? Mas eu trabalho com a exclusividade, com a história das pessoas, com a essência delas, e aí a gente cria uma caixa juntos.
No momento, eu trabalho com encomendas, eu não trabalho com pronta entrega. Porque como eu trabalho com a essência das pessoas, né? Como eu trabalho com essa sensibilidade, então a gente constrói junto, eu faço uma pesquisa, eu faço um questionário, algumas perguntas, faço um briefing, né? E aí eu desenvolvo a partir daquilo uma exclusividade para a pessoa que me procura. Já pensei em trabalhar com pronta entrega, mas a demanda de encomendas exclusivas e únicas é muito alta. Então acabei nem depois me desinteressei em trabalhar com pronta entrega. Até por questão de materiais também, porque a gente acaba economizando, né? Do que fazer uma coisa e ficar parada esperando alguém se encantar por alguma coisa que às vezes não representa muito a essência dela. Quando eu iniciei o ateliê da Fê, o meu pensamento sempre foi o online. Dentro de uma situação de pandemia que a gente estava vivendo, né, que foi quando eu inaugurei, era uma forma de evitar cortar custos, né, de uma loja física, né, transporte e tudo mais. Eu via que esse mercado online crescia, né, que as pessoas elas estão cada vez muito mais ocupadas para se deslocar até um lugar para fazer uma compra. E o online já foi o meu pensamento inicial. Tanto que quando eu inaugurei o ateliê da Fê, eu criei uma loja online no marketplace para artesanatos. No entanto, eu nunca abasteci porque sempre chegam encomendas antes mesmo de eu fazer algo à pronta entrega, né? Meu trabalho, graças a Deus, ele é muito reconhecido. Eu sou muito feliz e muito grata por isso. Então, eu continuo com o online. Eu iniciei com a caixa organizadora de joias grande, depois a pequena, caixa para documentos e caixa organizadora de esmaltes. Aí depois eu ampliei para caixa de memórias, baú de memórias e estojos organizadores. No momento são esses produtos que eu tenho, mas até também na internet a gente trabalha com públicos muito nichados, né? Então não é tão interessante eu ampliar tanto esse meu leque. Mas assim, as pessoas que querem um produto diferente, elas conversam e veem a possibilidade para que eu desenvolva, né? Matéria-prima que eu uso para fazer as minhas artes eu trabalho com um mercado assim bem variado, porque dentro das minhas técnicas artesanais, né, eu fui ampliando essas técnicas. Então, além da madeira, né, das caixas de madeira, eu trabalho com as tintas, com a pintura, com os papéis. Então, são vários tipos de papéis para decoupagem. Stencils, que são formas para poder eu fazer texturas ou pinturas, ferragens, né, para poder finalizar, dar acabamento, ceras, colas, vernizes, porcelana fria, cerâmica fria, resina. Então, assim, eu tenho mais ou menos uns 15 fornecedores, assim, né? Então, dentro desses 15 fornecedores, alguns são fixos e eu estou sempre contactando para fazer compras, e os outros são assim esporadicamente, depende do material. Quando o material não tem uma durabilidade muito grande, eu demoro mais, né, a comprar para não correr o risco de estragar, né? Mas são mais ou menos isso, mais ou menos uns 15 fornecedores. Minha rotina diária, né? Eu trabalho de segunda a sexta, de 7, 7h30 a meio-dia, todos os dias, né? Em confecção, no ateliê, né? Já em abastecer a rede social é o dia inteiro, né? Eu pego um momento ali e faço as postagens, crio os conteúdos e tudo mais. A importância das redes sociais no meu trabalho, se eu for enumerar uma nota assim de 0 a 10,
É 10. Porque eu trabalho com online, né? Eu 100% online. E foi a partir da divulgação no online, nas redes sociais, que inclusive as pessoas amigas e próximas conheceram o meu trabalho e chegaram até mim. Não que o boca a boca não funcione, funciona perfeitamente, né? Mas a vida das pessoas são muito corridas, elas estão muito presentes nas redes sociais, então elas acabam, mesmo estando próximas fisicamente a mim, elas veem o meu trabalho na rede social e chegam próximo, né? E a rede social, ela é muito democrática hoje, né? Espero que continue assim, né? Mas no momento, se nós compararmos uma veiculação em TV aberta, né, para a rede social ela é orgânica, você consegue divulgar o seu trabalho para o outro lado do planeta, né? Então é 10 para mim. Minha principal dificuldade hoje como empreendedora é não ter mais mãos. Como eu falei, eu tenho uma agenda bem cheia, né? Estou buscando alguém para aumentar a equipe, né? Porque sou eu que faço tudo. Então, estou buscando aí mais alguma artesã para poder me ajudar, né? E poder também escalar os meus negócios, né? Essa é a minha principal dificuldade hoje. Sim, eu já me enxergo dando aulas, cursos, né, mentorias, capacitação, até porque é uma realidade, né, de expansão dentro de um mercado empreendedor, né? Eu já recebi, inclusive, vários pedidos, né, de artesãs que me acompanham, que acompanham o meu trabalho, pedirem aulas, pedirem cursos, já recebi pedidos de acompanhamento, né? Mas é necessário uma estrutura anterior para que eu faça tudo com excelência, porque eu não faço nada pela metade. O futuro do ateliê da Fê é uma empresa bem grande. Eu vejo uma empresa bem grande que possa ajudar outras pessoas, que possa ajudar outras artesãs a também se colocarem no mercado, a se posicionarem de forma assertiva, né? Porque às vezes as pessoas fazem trabalhos lindos, mas elas não sabem muito bem dominar a questão da rede social, dominar a questão do marketing, do mostrar o seu trabalho, né? De mostrar a sua essência. Então, eu vejo assim, me vejo ajudando outras artesãs do ponto de vista criativo, do ponto de vista de gerir os seus negócios e também de estarem se lançando no mundo, sabe? E crescendo também. Que criatividade, né, gente? Um negócio que valoriza aí a humanização e personalização do trabalho. A Fernanda ouve os clientes e acaba criando aí peças únicas, exclusivas para eles. E daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, com o especialista e professor, o Alexandre Killing. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios e no primeiro bloco você conheceu aí o trabalho artesanal, humanizado e personalizado da Fernanda dos Santos. Ela que faz peças exclusivas para os clientes. E agora a gente conversa com o Alexandre Killing, especialista em economia criativa, que está aqui com a gente nos nossos estúdios. Alexandre, olá. Seja muito bem-vindo aqui ao Canal Empreender para esse programa tão especial, o Ateliê de Negócios. É um prazer, olá a todos, espero poder contribuir aqui com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Alexandre, muitos negócios acabam começando como a Fernanda começou, né? Ela começou em casa, sem um espaço próprio, né? Sem precisar alugar, sem precisar
botar dinheiro ali para alugar um local, para tocar o negócio dela e começou sozinha, né? E nesse mundo do artesanato é cada vez mais comum as pessoas empreenderem sozinhas, né? Na verdade, o empreendedorismo, ele parte disso, né? Ele parte sempre de uma iniciativa e juntando os recursos que estão disponíveis. Mas também é importante compreender que para o empreendedorismo se desenvolver, ele precisa de uma cadeia de valor, ele precisa entrar dentro de uma cadeia econômica. O que a gente observa no caso da Fernanda é que ela conseguiu entender a demanda do público dela, ela trabalhou com um público específico e isso ajudou muito a alavancagem do negócio dela. E ela tem esse trabalho diferenciado, né, professor? Que é justamente, ela ouve a necessidade, né, muitas das vezes até uma dor, né, do cliente para ela poder produzir as peças dela, né? Esse é um desafio do empreendedorismo, tentar entender o que é que necessariamente está sendo demandado, qual a necessidade, qual a tendência. E isso faz com que o próprio artesanato precise passar por um processo de profissionalização, que é compreender um pouco essas lógicas. Afinal, o que é que se quer? O que é a tendência hoje? O que está se precisando hoje? E a partir daí trabalhar com essa perspectiva que ela vem fazendo, num certo sentido, intuitivamente, mas ela vai, à medida que vai trabalhando, aprendendo isso, que é um conceito muito presente hoje, que é a experiência do usuário. Quanto mais você trabalhar com essa ideia da experiência, mais você vai conseguir atender às tendências de consumo hoje. Porque isto passa a ser um diferencial. O consumidor quer coisas específicas para ele. Ele quer viver uma experiência única dele. Então, toda vez que você conseguir dirigir o seu empreendimento para esse lugar, a chance de sucesso é muito maior. E esse trabalho, né, professor, humanizado, personalizado, acaba sendo um diferencial, né? Essa é uma característica desse tipo de tendência. Quando você quer uma coisa para você, você quer esta coisa com o seu traço, com o seu jeito, com os seus desejos. Agora, uma coisa importante, sobretudo dentro do artesanato, dessa natureza de empreendedorismo, é começar a pensar na estruturação dessa cadeia de valor que eu falei antes. Como que ela pode acontecer? Com estruturas cooperativas. Porque quando você vai desenvolvendo e começa a ter possibilidade de escalar, uma pessoa sozinha não dá conta. Então seria interessante que a Fernanda já começasse a olhar para a ideia de, em torno dela, trazer outras empreendedoras ou outras estruturas empreendedoras para ajudá-la no desenvolvimento do negócio. Porque quando você migra para o conceito de marketplace, você abre o seu universo de consumo. Então tenderá a haver um aumento de demanda. Professor, você acredita que o artesanato é uma oportunidade para quem quer começar a empreender no Brasil? A gente precisa compreender o artesanato como uma arte primária. Não é só você ter conhecimento de alguma técnica, de alguma capacidade manual. Você precisa desenvolver junto com ele uma capacidade artística. E junto com essa capacidade artística, que também exige um aprofundamento do conhecimento das técnicas, do conhecimento da própria história, do desenvolvimento dessa arte, da arte do artesanato, você consegue avançar, você consegue ter outras possibilidades competitivas. Porque se você ficar somente na técnica, no desenvolvimento da técnica, você tenderá a fazer coisas que todos fazem. E aí, às vezes, você vai numa feira de artesanato e você vai ver que tem muita repetição. E não tem essa ideia que a Fernanda trilhou, por exemplo, de uma certa customização, de uma certa produção característica dela. Uma outra coisa importante no artesanato é trabalhar com insumos locais. O que faz com que o artesanato de Brasília, por exemplo, seja diferente dos outros lugares do Brasil? É trabalhar com os insumos daqui, do Cerrado, dessa região. E isso dá uma característica, inclusive, cultural. Então, para o artesanato se desenvolver, você precisa associar as capacidades artísticas, o desenvolvimento delas, as questões culturais, o insumo cultural que dá uma peculiaridade a esse artesanato e uma visão, sim, empreendedora e empresarial, no sentido de que você precisa criar uma cadeia de valor, trabalhar com associativismo, trabalhar com cooperativismo e mesmo com esses coletivos hoje que começam a ser uma alternativa para que pequenos negócios ganhem uma envergadura maior. E o que acaba, né, professor, estimulando e incentivando outros CNPJs, né, outros microempreendedores individuais. Você ativa uma região e através da ativação dessa região você promove desenvolvimento econômico exponencial.
Então, se a gente começa a fazer articulação em vários lugares, vamos falar aqui nas regiões administrativas do Distrito Federal, por exemplo, você vai ter uma capacidade de desenvolvimento importante. Existem hoje cadastrados no Distrito Federal 13 mil pessoas que atuam nessa atividade de artesanato. Então, imagina trabalhar isso de uma maneira articulada, profissional, levar até essas pessoas maior conhecimento do empreendedorismo, da modelagem de negócio, porque às vezes o negócio ele é feito de maneira empírica, ele é feito de maneira intuitiva, e aí não dá certo. Não se desenvolve, fica num patamar e aquele patamar não dá conta de pagar a operação. Então é importante pensar. E quando você vai, por exemplo, para o mercado digital, você também tem que estar preparado para isso, para poder escalar, porque a demanda vai aparecer. Se a demanda aparecer, como é que você entrega? Onde que pega o insumo? Como que trabalha esse insumo? Como que você disponibiliza a logística de entrega? Então tem todo um conjunto de elementos que sozinho, às vezes, o empreendedor não dá conta. Agora, se ele cria uma rede, se ele cria uma cadeia de valor, a chance é bem positiva. Professor, você como especialista, como é que você enxerga a economia criativa no Brasil? Eu acho que a economia criativa é uma forma do Brasil sair dessa condição de capitalismo periférico que ele tem, em que há algumas áreas que são ativas, por exemplo, a economia brasileira tem uma dependência absurda do setor primário. Qualquer problema que acontecer no setor primário, ou se a gente encontrar um outro concorrente potencial fora, a gente vai perder essa vantagem competitiva que a gente tem. Então, a gente precisa criar outras alternativas. E se a gente pensar no mundo do trabalho, no mundo da economia para frente, com esse processo de digitalização, com a chegada da inteligência artificial, em que muitas atividades hoje serão superadas, se você incentivar o desenvolvimento de atividades criativas, nunca vai ter oferta de trabalho. Deixar de ter, desculpe, oferta de trabalho. E falando nessa conectividade, professor, a importância da internet também nesse segmento do artesanato, né? Esse é um aspecto importante que os colegas da área de ciência de dados têm chamado a atenção. Nós estamos entrando numa fase que eles chamam de FI-digital. É um mundo físico, digital e social. Então, você precisa se organizar para trafegar nessa nova configuração. É preciso entender que o mundo digital ele é meio, mas quem continua sendo o fim é o social, e quem atua no meio desta articulação é o físico, é você, sou eu, somos nós. A gente viu na história da Fernanda, professor, que ela diversificou bem o trabalho dela como artesã, conta com ela é bem ativa nas redes sociais, acaba divulgando o trabalho dela e com isso ela conquista novos e mais clientes. Mas, na sua visão, como é que ela pode se diversificar ainda mais para ela alcançar ainda mais um número de clientes? Eu acho que por exemplo, quando você entra nesse mundo digital, não é uma operação simples. A gente tende a entrar nele repetindo os modelos de ativação que existem e, eventualmente, acompanhando, né, a progressão disso. Mas a gente tem que entender que o consumidor, ele trabalha em ondas. Hoje, esta é a onda, eu consigo me comunicar com ele por meio dessas plataformas de relacionamento social no mundo digital. Mas elas não vão se manter durante muito tempo, porque esse consumidor ele quer sempre alguma coisa nova. E esse mundo digital sabe que o desafio é sempre trazer uma coisa nova. Então, ela tem que trabalhar um plano de comercialização e relacionamento que aí, independente da plataforma que vier, independente do dispositivo que vier, ela já tem uma estratégia. Então é importante agora ela se voltar para pensar a estratégia de comunicação dela, a estratégia de comunicação, de marketing dela, para usar toda a mediação possível, seja ela física, seja ela mediada por essas tecnologias que existem e que estão por vir. Professor, para quem está querendo entrar nesse mercado da economia criativa, como fazer? Por onde começar? Bom, o primeiro é entender quais são as competências que você tem. A partir do momento de você entender as competências que você tem, você olhar se naquele lugar que você está atuando há consumo para as suas competências. Se não há consumo para as suas competências, você tem que ver o que está sendo feito. E se a sua competência pode somar com alguma coisa que já está sendo feita. E aí, eu insisto nesse ponto, se associar.
seja num coletivo, seja numa cooperativa, mas procurar aproveitar aquilo que já está acontecendo. Isto chama-se especialização inteligente. Você valorizar a vocação que já existe e valorizar a tendência de consumo que já existe. Alexandre Killing, professor, especialista em economia criativa, quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Ateliê de Negócios. Muito obrigado, foi um prazer, espero ter ajudado e vamos estar sempre à disposição. Com certeza ajudou e muito para quem está em casa nos assistindo, para quem quer empreender nesse mundo do artesanato. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no Canal Empreender.